Escute isso, você está queimando o seu tempo, deixando ele escorrer pelas suas mãos por causa de tomadas de decisões que não geram resultado. Eu me chamo João Vitor, sou dono de uma agência de marketing. E nesse vídeo eu vou te contar 3 coisas que vão fazer seu negócio crescer exponencialmente. E a última, inclusive, fez total diferença na minha vida e no meu negócio. Primeira coisa, prioridade única. Ou aquilo que todo empresário ignora. Você já parou para pensar qual é a única coisa que, se você fizer, vai fazer com que todas as outras coisas sejam desnecessárias? Eu li esse livro num livro chamado literalmente A Única Coisa. E o livro fala sobre darmos prioridade às coisas certas. Porque muitas das vezes, nós como empresários, queremos fazer tudo. E queremos acertar em tudo. Mas você já parou para pensar qual é a única coisa que, se você fizer, vai girar a chave do seu negócio? Pegue seu checklist de coisas que você tem para fazer no dia. Qual é a única coisa que, se você fosse tirar da lista, só pode escolher uma, ia fazer o seu negócio crescer exponencialmente? E isso vai depender muito da fase que você está. Às vezes a sua única coisa pode ser vendas. Seu negócio precisa de vender mais. Então você só tem que focar nisso. Às vezes você precisa de organização. Seu negócio está crescendo, mas de forma desorganizada. Então você tem que trabalhar sua organização, tem que trabalhar seus processos. Às vezes seu problema está na questão de gestão operacional. No caso, a gestão dos seus colaboradores. Ou seja, você tem que dedicar energia exclusivamente a isso. Agora pare para pensar. Qual é a sua única coisa? E um outro ponto que eu queria falar nesse vídeo é que pessoas focadas fazem seu negócio crescer. Você já parou para pensar o quanto de pessoas estão desfocadas na sua empresa? Porque, assim, se você tiver uma equipe e ela não tiver um direcionamento certo daquilo que ela está fazendo, o negócio não vai para frente. Quantos negócios começam, crescem e, por falta de foco dos colaboradores, não vão para frente? Pessoas certas, elas liberam seu tempo. As pessoas erradas, elas consomem ele. Você tem que analisar quais são as pessoas que estão no seu negócio. Lógico, você não vai poder cortar todo mundo. Mas quais são as pessoas que estão consumindo o seu tempo e quais são as pessoas que estão te liberando do seu tempo? Porque o empresário não é aquele que vive sem ter uma vida, por assim dizer. O empresário não é aquele que não tem tempo para nada. Muito pelo contrário. O empresário é aquele cara que ele tem gestão do tempo dele. Ele consegue ter um controle melhor do tempo dele. Então, pare para pensar quais são as pessoas que consomem o seu tempo e quais são as pessoas que libertam o seu tempo. E por último, e não menos importante, que na verdade é um resumo, né, daquilo que eu falei nas duas primeiras coisas, é qual é o seu 80-20. No caso do livro, a única coisa fala sobre a regra do 80-20. Quais são os 20% de trabalho que geram 80% dos resultados? Qual é o seu 80-20? O que é aquilo que, se você fizer hoje, no caso, seguindo a primeira coisa que eu falei nesse vídeo, qual é a única coisa que, se você fizer hoje, vai gerar 80% dos seus resultados? E isso é algo muito trabalhado no livro, porque aí muitas vezes dividimos nosso dia em coisas que não geram resultado. Coisas que gastam nosso tempo, gastam nossa energia, gastam nosso psicológico e que no fim a gente começa a andar a passos curtos. E o interessante de um empresário é isso, a sua empresa crescer exponencialmente, né? Você vai destravando, vai tomando decisões, vai se tornando um líder melhor. Mas se você não tiver as suas a sua prioridade, porque sua prioridade é só uma única coisa, se você não tiver a sua prioridade bem definida, o seu negócio não vai para frente. Por isso, você tem que ter clareza do seu propósito para saber o porquê você está fazendo e você tem que saber qual é o seu 80-20. Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, vai fazer eu cumprir o meu propósito amanhã. A ideia é sempre isso. Pensar naquilo que, se eu fizer, vai me gerar 80% dos meus resultados. Ou seja, vai pegar 20% do trabalho e vai transformar em 80% de resultado. E trazendo isso um pouco para o marketing, que é a minha área, isso se aplica a gente também. E, por exemplo, quando eu aplico a minha estratégia, eu como estrategista, que além de dono, eu sou estrategista da minha empresa, eu vejo do momento que a pessoa vê o anúncio até o fechamento do pós-venda.
Eu não posso trabalhar tudo simultaneamente. Eu coloco para rodar o primeiro mês. Na minha agência, a minha agência entra com a parte de VMake, com a parte do tráfego, com a parte do Google Meu Negócio. E na medida que o mês vai passando, isso vai gerando dados. Eu vou conseguindo acompanhar para saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Aí, depois do primeiro mês rodado, eu aplico o 80-20. Qual é a única coisa que se eu fizer na minha jornada do cliente, que se isso vai me gerar 80% dos meus resultados. E quando eu digo jornada, eu digo do momento que a pessoa vê o anúncio, do momento que a pessoa vai para a página, da página entra em contato, o contato vai para o atendimento e o atendimento vai para o fechamento. Ainda tem os 6 pontos, que seria o pós-venda. Esse cliente está ficando na empresa, está voltando, qual é o LTV, que é o tempo de vida do cliente. Esse cliente está permanecendo na empresa durante muito tempo, ou ele está comprando e indo embora. Isso é algo que eu, como estrategista, tenho que buscar. Eu tenho que saber o que está funcionando e o que não está. Aí entra a regra do 80-20. Qual dessas três coisas, que se eu mexer, se eu vir aqui apertar, como se fosse apertando um parafuso, se qual a única coisa dessas cinco que se eu apertar, vai gerar 80% dos meus resultados? Será que é o anúncio? Será que é o atendimento? Ou será que é o fechamento? Posso ser que a página não esteja convertendo. Como estrategista, como dono de um ambiente, como estrategista digital, meu trabalho é descobrir onde está o gargalo da sua empresa. E eu não posso focar em todas as coisas ao mesmo tempo, em todos os problemas, por assim dizer. Eu tenho que melhorar tenho que ter uma única prioridade. Qual é dessas 6 etapas de jornada, qual é a única etapa que se eu apertar um pouco, vai aumentar os meus resultados? Eu tenho que sempre ter isso mesmo. Porque no mês seguinte eu vou apertar essa etapa e vou sentar e espalhar os resultados e ver se isso foi de fato algo diferencial no negócio do meu cliente ou se é algo que deu o primeiro passo, mas que a gente ainda precisa melhorar mais. E melhorando, a gente segue para outras etapas para a gente sempre otimizar o ROI, que é o retorno sobre investimento. A ideia é sempre conseguir o maior ROI possível. Lógico, nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente sempre vai ter a intenção de conseguir. Sempre bater a meta, definir uma meta, bater a meta e buscar ter outras metas, aumentar a meta. A ideia é sempre essa, mas sempre com a ideia de que a gente pode ter somente uma coisa, uma única prioridade, seguindo a regra que está escrita no livro, que é o 80-20. O que é? Você pode fazer hoje que gera quais são os 20% de atividade que você pode fazer isso que vai gerar 80% dos seus resultados. E é isso. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre isso e eu queria pedir que você se inscrevesse aqui, porque diariamente eu vou buscar postar conteúdos que vão agregar na sua jornada como empresário ou empreendedor. Então já se inscreve aqui embaixo e até o próximo vídeo.